Oi! Hoje é a quarta e última parte da leitura comentada de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, aqui no nosso projeto de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. E aqui estamos para terminar, finalmente, Esaú e Jacó com seus últimos capítulos, que é exatamente do 86 até o 121. Vamos combinar? São bastante capítulos dessa vez, né? Mas sempre com aquela grande característica, né? Todos curtinhos, sempre sendo aquele convite, né? Para ler mais um, mais outro, e você vai avançando na leitura do livro. Aliás, uma coisa curiosa que eu posso dizer a respeito aqui desses capítulos curtos e, claro, do seu narrador. Aliás, vale comentar que o narrador aqui dessa história, ele tem um certo tom diferente. Não sei se vocês perceberam isso, mas ele começa a comentar um pouco de si mesmo, até fazendo, num certo momento, uma referência do seu passado, coisa que eu não lembro que ele fez lá nos capítulos anteriores. Sim, eu lembro que lá no comecinho da história, o narrador era um pouco mais ácido, se bem que é aquele narrador típico, né, sarcástico, de Machado de Assis. Só que agora ele realmente pegou um tom um pouco mais pessoal e eu quase fiquei com a sensação que ao final do livro seria revelado que o narrador é algum dos personagens dessa história. Só não poderia ser o próprio Ares, né? Porque ele é muito citado como alguém que, sim, o narrador está lendo os seus apontamentos. O famoso Memorial de Ares, que aliás é o próximo livro publicado por Machado de Assis. Mas enfim, vamos voltar aqui ao finalzinho aqui da história, lá do trio particular de Esaú e Jacó, que são exatamente os gêmeos Pedro e Paulo e também Flora. Vamos lembrar também o que aconteceu lá do outro vídeo passado, do bloco anterior de capítulos. Vimos daquela situação onde a família dos Batistas voltavam ao Rio de Janeiro. E ficava aquele chove no molho, né? Os últimos capítulos, se eu não me engano, foi uma coisa que não revelou nada de importante. E o que temos aqui nesse novo lote derradeiro, sim, a mesmíssima coisa. Aquele chove no molha entre esses três personagens, onde aquela relação amorosa que pode existir entre eles não acontece, não ata nem desata, literalmente. Na verdade, a gente está cansado de saber como leitores que sim, há alguma coisa entre eles. E aliás, todo mundo em volta deles, os personagens restantes da história também sabem disso. Todo mundo percebe que eles se amam de alguma maneira, mas há o problema de os cavalheiros serem gêmeos e a moçoila não se decidir por um ou por outro. E é exatamente o que acontece aqui então nesses finais de capítulos, que é justamente as pessoas tentando resolver essa questão, já que por eles mesmos parece que a coisa não vai dar certo. E praticamente o que é mais importante logo de cara então é justamente uma das figuras principais aqui desse romance do Machadão, que é o Ares, o conselheiro. Realmente ele vai lá fazer um conselho aos garotos. Afinal de contas, vocês precisam tomar uma atitude. Ou ela fica com um, ou ela fica com o outro. E vamos combinar então. Faz o seguinte, vai um na frente, tenta. Se não conseguir, o outro também tenta. Se também não derem nada, os dois desistem e fecha o assunto. Na verdade, eles até topam isso, tanto Paulo quanto Pedro acham uma solução legítima. Só que o que acontece? Não acontece isso. Literalmente, porque também nesse momento da história, a mãe deles, a dona Cláudia, ou melhor, a dona Natividade, foi lá para Petrópolis passar uma temporada e meio que convidou eles também a irem para lá. Só que os dois marmanjos deram uma boa desculpa para não ir ficar com a mãe lá na outra cidade, né? Um dizia que estava cuidando de assuntos a respeito de uma pesquisa na biblioteca, esse sendo o Paulo, e o outro falando que estava fazendo uma certa residência lá no centro de saúde, esse o Pedro. Sim, duas boas desculpas para não estar frequentando, ou lá, morando exatamente em Petrópolis, né? Mas ficando combinado que aos fins de semana, aí sim, ia visitar pai e mãe. Bom, ficou nisso. E até parecia, né, quando eles deram essa desculpa para a mãe, que na verdade eles estavam querendo ter tempo ali no Rio de Janeiro para realmente fazer aquela coisa acertada com o conselheiro Aires, né, de cada um ir à sua vez e tentar flertar com Flora e decidir a parada. Só que não, na verdade não, né? Aliás, o texto nem esclarece isso direito, mas o que acontece de fato é que eles não foram procurar ela. E aí começa a questão da própria personagem, então, feminina, a mocinha do triângulo amoroso. O que ela quer fazer da vida? Ela começa a ficar com dúvidas se ela quer ou não um dos dois. E na verdade ela tem aquela coisa ao contrário do que foi lá no segundo capítulo, no segundo lote de capítulos. Lembram, né? Quando seu pai
foi convidada a ser presidente de uma província em lugar distante do Rio de Janeiro, ela fez de tudo, ou pelo menos tentou, né, aconselhar o pai a não aceitar, porque senão ela teria que ficar longe, justamente ali da capital do Brasil, e obviamente ficaria longe dos gêmeos. Só que agora ela teve o desejo contrário de o pai poder ir para alguma localidade do país e ela poder se ausentar daqueles ares cariocas. Aliás, dos ares, né, dos irmãos, obviamente. E depois, aí tem uma cena engraçada, né, que ela vai se consultar à igreja, né, ela vai lá e pedir ao santo não, ao próprio Jesus, solicitar uma iluminação, né, para que ela possa decidir entre um e outro. Só que aí no momento engraçado, o próprio narrador da história, né, aquela grande onisciência, né, que é permitida aos narradores da literatura, é que ele revela que ela, quando estava ali diante de Jesus Cristo, ela não fez nenhum pedido categórico, ela só ficou ali olhando para ele, para a figura, lá no altar. Ou seja, se ela não diz, aliás, qual é o pedido que você quer, né, filha? Se você não diz a que você veio, como é que eu vou te ajudar? Uma cena bastante engraçada, bem curtinha, mas que às vezes foi o que talvez mais destacou aqui em todos esses capítulos finais, para você ver como essa história do triângulo amoroso não está rendendo de maneira alguma. Tanto que aí começou a descambar por um negócio meio esquisito, mas antes, deixa eu claro, dar uma boa deixa também, né, que sim, a história estava completamente estanque, parada, não saía do lugar. O chove não molha, que já estava nos capítulos que a gente viu na semana passada, aqui piorou mais e mais. Eu estava numa situação que, até como eu comentei também no vídeo anterior, né, eu já estou desgostoso com essa fase romântica, com as características românticas, melhor dizendo, aqui de Esaú e Jacó, sendo muito mais interessante o que o autor tem a dizer sobre política, através, claro, do narrador e através, claro, principalmente do conselheiro Aires. E claro, quando vi essa situação que não saía do lugar, fiquei mais entediado ainda. Até que surgiu um personagem ali novo, o Gouveia, que um dia trabalhou para o pai de Flora, sim, o seu Batista. E ele conseguiu umas certas posses, e aí ficou com aquela ideia fixa de querer casar com ela, sim, com a filha do patrão. Só que ele não foi a vias de fato, ele não foi atrás dela procurar, era um sonho dele. Aliás, tem uma cena curiosa também, onde o Flora está na sacada de sua casa, olhando ao Léo, à noite carioca, e de repente o que ele está? Está lá na rua. Até uma situação, um dia meio chuvoso, né? Ele está com guarda-chuva, ele tem receio de abrir o guarda-chuva para meio que não macular aquela coisa do amor sofrido, de você ficar até doente por causa de uma paixão. E dito nesses termos, até parece que a história vai render bastante, né? Será um bom personagem atrapalhar lá o tal triângulo amoroso. Só que, não, isso não resulta em nada. Para piorar, depois aparece um outro personagem também, aí sim, sendo mais ativo e querendo realmente tentar flertar com a Flora, tentar fazer um convite até formal com a família, né? De querer, sim, poder casar com ela, que é o Nóbrega. Aí você lembra, quem é o Nóbrega? Nóbrega é exatamente aquele personagem que já tinha retornado para a história. Aquele cara que lá no comecinho de Esaú e Jacó, a dona Natividade, quando foi procurar aquela tal curandeira lá no Morro Carioca, que fazia aquelas previsões futuras, né? E disse que os dois um dia seriam grandes homens, né? Mas não especificou exatamente o quão grandes seriam, né? Seria coisa do futuro, a saber, né? Quando ela voltou de lá, ela deu uma espécie de esmola, né, para um sujeito que estava lá pedindo na rua. Justamente esse Nóbrega, que depois ele voltou para a história já rico, e sim, agora ele tendo posses, então ele podia, por causa do dinheiro, só que ele era um cara mais velho, em comparação com o outro lá, o Gouveia, que era um jovem. Sim, ele foi atrás, só que, vale lembrar, né, nessa época a Flora estava hospedada na casa da irmã do conselheiro Aires, a dona Rita. Claro, através dela, que Nóbrega tentou se aproximar, mandou uma carta, não foi pessoalmente se apresentar à Flora, né? Mandou uma carta pedindo a possibilidade de poder ter alguma coisa no futuro e realmente casar com ela. Obviamente que Flora negou esse pedido até formal, e no que resultou disso, também nada. Ou seja, esses dois personagens que o Machado introduziu aqui pra gente na narrativa, tanto o jovem quanto o velho, para realmente quebrar aquela situação horrorosa que essa história estava, não deu em nada. E aí sim vem a parte chata que eu considerei que realmente aí afundou totalmente essa parte romântica.
A moçoila ficou adoentada. E naquelas de sofrendo por amor e não tendo jeito de resolver a sua situação, o que resolve? A morte. E vocês já sabem, né? Em todas as histórias de Machado de Assis, sempre tem aquele momento onde uma morte faz bastante estrago em todas as peças do jogo narrativo. Justamente dessa vez foi que aí a Flora acabou falecendo. Mas aí você pensa, peraí, como é que a morte dela pode resolver as coisas ou mudar o rumo delas? Não, né? Na verdade não. Porque até fizeram uma promessa para ela de ficarem unidos, os dois irmãos que sempre brigaram desde a infância. Aliás, brigam desde a época que estavam dentro da mãe. Sempre vale lembrar isso, né? Mas, claro, isso também não deu em nada. Na verdade, a morte dessa personagem principal, uma das principais aqui da história, não deixou a história diferente. Na verdade, deixou ela completamente igual a que estava antes. E vocês sabem, né? Sempre o Machado de Assis, nos seus romances, quando chega no seu terço final, ele sempre faz um movimento brusco. Às vezes ele muda as tendências que eram óbvias. Qualquer leitor que está acompanhando a história percebe. A história está caminhando para esse ponto, ela vai chegar até lá e de repente Machado de Assis passava uma rasteira em tudo e mudava completamente. Aqui a mudança, e sempre vale dizer, né, às vezes essas mudanças acontecem por causa de alguma morte. Aqui, justamente, ele optou por isso, esse recurso narrativo, mas mesmo assim, a história não saiu do lugar. A história não sai do lugar exatamente porque os irmãos, eles não mudam, eles continuam a mesma coisa, que eram desde o tempo que estavam dentro da mãe. A mesma coisa. E para piorar também, aí acontece a segunda morte, que é o falecimento da dona Natividade, a mãe dos gêmeos. E ela também faz aquele esforço, mais uma vez, de unir esses dois eventos que não se entende de jeito nenhum. Claro, durante um certo tempo eles ficam unidos, mas depois, claro, tudo volta a estaca zero. Como também aconteceu no caso do falecimento de Flora. Durante um tempo ficaram de boas, mas depois começaram a ficar de mal de novo. Ou seja, não tem jeito. E aliás, já adiantando o final de tudo isso, que vocês perceberam, né? No final das contas, mesmo depois de estarem também unidos, voltam a se estranhar e depois, aquela coisa até muito não inesperada, né? Eles acabam virando deputados de partidos opostos, claro, para ficarem se bicando. Mas, inesperadamente, né? Até o conselheiro Ares estranha, né? Depois que ele retorna de um ano de viagem lá pela Europa, os rapazes até votam junto em muitas questões ali de votação lá no Congresso. Mas isso também não dura muito e logo depois eles também não estão se bicando. Embora tenham feito aquela promessa para a mãe, né? Sim, a gente pode até ficar amigos, mas em questões políticas a gente pode se bicar à vontade. Mas claro, depois também tudo isso voltou a estaca zero. Enfim, no final, tanto Pedro quanto Paulo continuavam não sendo amigos, não sendo irmãos de fato. Ou seja, no fundo, os personagens, vamos colocar entre aspas aqui, principais dessa história, eles não evoluíram, ficaram a mesma coisa, desde o comecinho até o fim. Raramente isso aconteceu, acho que nas histórias do Machado de Assis. Sempre os personagens eles vão mudando, vão sofrendo ao longo dos anos e, de alguma forma, há uma característica completamente diferente ao final. Mas eles, nada. Aliás, eu já comentei no vídeo passado que os personagens aqui principais dessa história não são interessantes, são quase superficiais, muito rasos. Flora não vingou, com certeza não. Os dois gêmeos, pior ainda. A Flora acho que ainda tem mais personalidade do que os dois. E nos raros momentos onde a gente viu tanto o Pedro quanto o Paulo, na verdade a gente só percebe essa rixa entre eles. A gente não percebe que eles têm alguma personalidade até distinta. Aliás, na verdade o conceito do livro é realmente esse, né? É uma briga de iguais. Eles apenas não se entendem, justamente porque eles são a mesmíssima coisa. E só para fechar, né, uma coisa que eu tinha comentado lá também no vídeo passado, né, eu tinha começado a mudar de opinião a respeito aqui do livro Esaú e Jacó. E realmente as questões amorosas não estavam me agradando nada, mas por outro lado, toda a parte política que o Machadão injetou bastante aqui nesse romance me atraiu bastante. Só que o que aconteceu justamente aqui nesse lote final de capítulos? Tudo foi focado no lado romântico e, claro, aquilo não dava em nada. As duas tentativas, tanto a aparição do jovem quanto do velho, para tentar desmoronar aquelas questões amorosas, também não resultaram muita coisa. E obviamente que eu não gostei, sim, da parte romântica. E a parte política? Bom, não teve praticamente nada. Tirando essa coisa que eu já citei, né, que no finalzinho da história eles viraram deputados, mas isso é só uma coisinha de leve, né? E também nas questões verdadeiras, que sempre estava
associado, né, a história dos gêmeos com o que estava acontecendo ali no Brasil, né, a mudança principalmente, né, da monarquia para a república. Sim, um fato real, histórico, verídico da nossa história aconteceu quando foi citado que ali no momento da morte de Flora, que havia já uma rusga entre o Marechal Deodoro da Fonseca e também o Floriano Peixoto. Ou seja, já estava começando aquela mudança de transição do primeiro presidente para o segundo. Mas foi só uma frase que foi dita a respeito disso, para falar a verdade. Nenhum outro personagem questionou alguma coisa a respeito. Ou seja, a parte política que estava atraente lá da terceira parte, agora ficou nada. Ou seja, de modo geral, eu posso dizer que Esaú Jacó, assim, foi um pouco frustrante para mim. Com certeza é um livro mais irregular do Machado de Assis aqui na sua fase romântica, aqui na sua fase realista, melhor dizendo, né? E aliás, a gente pode até considerar que muitos, em certos aspectos, né, muitos detalhes aqui desse livro pede até para os primeiros livros lá da sua fase romântica, como por exemplo Ressurreição, que foi um dos mais fracos livros dele, e um pouquinho A Mão e a Luva, que realmente foram dois livros que o autor ainda estava, acho que, trabalhando o seu estilo ainda. Só que talvez ele tenha tido mais êxitos lá do que por aqui. Realmente eu fiquei um pouquinho decepcionado com essa obra aqui, mesmo tendo gostado da parte política. Grande problema, os personagens não são bons. Talvez o melhor mesmo seja o Conselheiro Ares, um personagem masculino, e um personagem feminino, a Dona Cláudia, que é a mãe de Flora. Aliás, só para citar, né, depois que a Flora falece, os pais são completamente esquecidos aqui na história. A mãe simplesmente some. E o pai, pelo menos, é citado como um dos homens que carrega o caixão da filha. E fica por isso mesmo. Bom, é isso. Terminamos aqui então a leitura comentada de Esaú e Jacó, e só resta para fechar o nosso projeto de leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis, ufa, teremos Memorial de Ares, que será agora no mês que vem, obviamente aqui em abril. Então conto com vocês também para essa leitura comentada, sempre aos sábados, durante os 4 próximos sábados de abril de 2019. E